Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, do Diderot, o sobrinho de Rameau, segunda edição da coleção Grandes Obras do Pensamento Universal da editora Scala, número 40. O sobrinho de Rameau é um diálogo filosófico sobre a música e, por extensão, sobre a arte em geral. Diderot repropõe uma especulação filosófica em forma de diálogo, ressuscitando a maneira pela qual os antigos gregos deixavam seu legado filosófico. Esta pequena obra de Diderot se caracteriza também como uma sátira contra a sociedade burguesa da época, como uma crítica aos partidários da música tradicional francesa que não viam com bons olhos a invasão da música italiana. Além disso, Diderot declina os nomes de todos os seus desafetos e adversários no campo filosófico. Ora revida os ataques, ora lança mão da ironia. O título do livro se reporta ao grande músico francês Jean-Philippe Rameau, autor de tratados sobre teoria musical e compositor. Mas o diálogo de Diderot se desenrola com o sobrinho deste músico, um boêmio sem teto que vive de expedientes, mas que entende de música e arte. Os dois discutem diversos aspectos da arte musical de modo particular: ópera, ópera cômica, bufa, balé e outras expressões artísticas. Divagam sobre a função da arte no mundo dos homens, sobre a relação arte-natureza, sobre técnica e artifício, sobre bom gosto e belo, sobre invenção e inspiração, sobre harmonia e desarmonia na música e na vida, enfim, sobre os limites possíveis entre o mundo natural e o mundo humano, os choques eventuais entre leis da natureza e leis civis, sobre o que a natureza oferece em dons e o que o homem faz. Agora vamos à obra propriamente, né? Ele, sim, quando passa pela rua, eu. Mas ele não te ajuda em nada? Se o faz para alguém, é sem suspeitar. É um filósofo, a moda dele, só pensa em si e o resto do mundo lhe é totalmente indiferente. Sua filha e sua mulher poderão morrer quando quiserem, contanto que os sinos da igreja paroquial, que serão tocados para elas, continuem a tocar a 12ª e a 17ª. Alusão irônica às notas de harmonização de um tom fundamental do sistema musical de Rameau, indicativa de que este compositor era um homem sistemático e inflexível. E tudo estará bem. Isso o deixa feliz. E é aquilo que prezo particularmente nos homens de gênio. São bons para uma só coisa. Fora isso, nada. Não sabem o que é ser cidadãos, pais, mães, irmãos, parentes, amigos. Entre nós é preciso assemelhar-se a eles em tudo, mas não desejar ser do mesmo tipo de farinha. São necessários homens, mas homens de gênio, jamais. Não, palavra de honra, não necessitamos deles. São eles que modificam a face do globo e nas pequenas coisas a tolice é tão usual e tão poderosa que não é reformada sem confusão. Parte do que imaginaram chega a ser realizada, parte permanece como estava. Disso decorrem 2 evangelhos, um traje de Arlequim. A sabedoria do monge Rabelais, François Rabelais, que viveu entre 1494 e 1553, padre, depois monge médico, celebrizou-se pelos vários livros sobre as proezas e feitos de Pantagruel, nos quais mistura o grotesco e a farsa com o ideal filosófico, fazendo profissão de fé na ciência e na natureza. É a verdadeira sabedoria para seu repouso e para aquele dos outros, cumprir seu dever terrivelmente, sempre falar bem do Senhor, prior, e deixar o mundo correr ao sabor de seus caprichos. E vai bem, pois a multidão está contente com ele. Se eu conhecesse a história, lhe mostraria que o mal sempre apareceu por aqui, por meio de algum homem de gênio. Mas nada sei de história porque nada sei. Que o diabo me carregue se alguma vez aprendi alguma coisa, se estou em pior situação precisamente por não ter aprendido nada. Um dia estava à mesa de um ministro do rei da França. O autor se refere a Etienne François Choiseul, ministro de 1758 a 1760, que, embora amigo dos enciclopedistas, não gostava dos escritores que se ocupavam de governo, religião e moral. Diderot considerava um anti-intelectual e a Choiseul atribuída a afirmação de que a ignorância faz a felicidade dos povos, cujo espírito vale por 4. Pois bem, ele nos demonstrou como uns e uns são 2, que nada era mais útil aos povos que a mentira, que nada era mais prejudicial que a verdade. Não me lembro bem de suas provas, mas delas decorria evidentemente que as pessoas de gênio são detestáveis e que, se uma criança trouxesse na fronte ao nascer a característica desse perigoso presente da natureza, se deveria sufocá-la ou jogá-la num antro de vadios.
Entretanto, essas personagens tão inimigas do gênio, todas elas têm certeza de possuí-lo. Creio que, sem dúvida, pensam dessa forma em seu íntimo, mas não creio que ousem confessá-lo. É por modéstia. Com isso concebeste um ódio terrível contra o gênio, para nunca voltar atrás. Mas houve uma época em que estavas desesperado por não passar de um homem comum. Nunca serás feliz e só se o pró e o contra te afligem igualmente. É preciso fazer uma opção e permanecer fiel a ela. Ao concordar plenamente contigo que os homens de gênio são usualmente singulares, ou, como diz o provérbio, que não há grandes inteligências sem um grão de loucura, nem por isso se mudará de opinião. Os séculos que não os produzirem serão desprezados, serão a honra dos povos entre os quais tiverem existido, cedo ou tarde estátuas lhes serão erguidas e serão considerados como benfeitores do gênero humano. Sem desagradar ao sublime ministro que mencionaste, creio que a mentira pode servir por um momento, mas a longo prazo é necessariamente prejudicial e que, ao contrário, a verdade serve necessariamente a longo prazo, embora possa ocorrer que prejudique no momento. Por causa disso, eu me sentiria tentado a concluir que o homem de gênio que desacredita um erro geral ou que defende uma grande verdade é sempre um ser digno de nossa veneração. Pode ocorrer que esse ser acabe sendo vítima do preconceito das leis, mas há duas espécies de leis, umas de uma equidade, de uma generalidade absolutas, outras estranhas, que só devem sua sanção a seguir ou à necessidade das circunstâncias. Estas só cobrem o culpado que as infringe de uma ignomínia passageira, ignomínia que ao mesmo que o tempo faz recair em definitivo sobre os juízes e sobre as nações. Quem é o desonrado hoje, Sócrates? Quem é o desonrado hoje? Sócrates é o magistrado que obrigou a beber a cicuta. Grande coisa, por isso deixou de ser condenado? Deixou de ser condenado à morte e se impediu de ser um cidadão turbulento? Pelo desprezo de uma lei má, deixou de encorajar os loucos ao desprezo das boas? Deixou de ser um cidadão privado, audacioso e bizarro? Há pouco você não estava longe de uma confissão pouco favorável aos homens de gênio. Então esse é um pouquinho dessa aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 861 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, hasta lá vista, bem, até a próxima.